Começa agora na Rádio Universitária 96,9 FM, o programa Conciliando as Diferenças. Notícias do Poder Judiciário, entrevistas com autoridades e prestação de serviços. Conciliando as Diferenças, agora no seu rádio. Boa tarde Macapá, Amapá, Brasil, você que está ouvindo a Rádio Universitária pela internet. Desde já, obrigada pela audiência a todos vocês e até às 18 horas vamos de muita informação sobre conciliação, mediação e arbitragem. O seu programa Conciliando as Diferenças, de todas as quartas-feiras, já está no ar. Muito bem, para você aí de casa, você já pode sintonizar e participar. Anote aí o nosso WhatsApp, 991154894. Manda um zap justiça pra gente, tá agora aí na Unifap. Tem um registro de uma aula, um fato importante, quer destacar nas nossas redes sociais, basta mandar o seu zap justiça, que aqui a gente divulga. E o Judiciário media negociação entre governo e beneficiários do programa Renda para Viver Melhor, bem como audiência de mediação entre professores do contrato administrativo e governo do Estado, além também de intermediar aí as conversas entre o Sindicato dos Transportadores de Estudantes do Amapá e o Estado do Amapá. Vou conversar agora com o desembargador Carlos Torque, que teve aí uma segunda-feira intensa de mediação. Olá, desembargador, boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Berna, boa tarde aos ouvintes da 96.9, muito especial boa tarde aos acadêmicos da Unifap, aos amigos de Tartarugalzinho, Calçoene, Porto Grande e Ferreira Gomes, minha segunda cidade, Ferreira Gomes. Pertinho aqui também, né, desembargador? Isso. Desembargador, na segunda-feira foi uma agenda, como eu falei, bem intensa. O senhor esteve aí conduzindo essa mediação. É uma nova fórmula que o segundo grau agora adota. Isso, a gente já vem fazendo, nós estamos fazendo essa experiência desde o ano passado. A gente começou a partir da coordenação das CIVES, com a mediação entre todos os municípios do estado e o estado do Amapá, com relação ao repasse da atenção básica à saúde, uma mediação que foi muito exitosa, já toda cumprida, paga, etc., com o pagamento corrente em dia, e a partir da proposição do devedor, que é muito interessante, né? Foi a própria secretária de saúde que naquele momento propôs a mediação, a gente assumiu, e houve a participação de todos os municípios com seus procuradores municipais, Procuradoria de Estado, Secretaria de Fazenda e a própria Secretária de Saúde com seu staff participaram daquela mediação que foi muito exitosa. Agora, as pessoas, nós temos várias situações aí daquelas três que você mencionou, né? No Renda para Viver Melhor, foi a comissão do Renda para Viver Melhor que fez a proposição para nós mediarmos o conflito através de advogado, né? E nós então agendamos essa mediação aí, né? Convidamos as pessoas e também o Ministério Público e o Estado para participar dessa mediação. Depois tivemos por proposição conjunta, foi do transporte escolar e a Secretaria de Educação, que aí também mediamos essa situação de conflito que existe com relação a pagamento, condições de trabalho, condições de serviço, características peculiares, etc. Como também a dos professores do contrato administrativo. Ao todo, essas três mediações envolveram, o Renda para Viver Melhor envolve mais de 13 mil famílias, né? O contrato administrativo professores envolve um pouco mais de, me parece, 1.800 professores, 1.000, mas certamente já envolve os assuntos tratados, envolve quase 2.000 professores do contrato administrativo e os transportadores e os prestadores de serviço, que consiste no transporte dos alunos para as escolas, em torno de um pouco mais de 800 transportadores. Cada uma, vejam, é importante dizer que elas têm característica muito peculiar, né? Todas são demandas de interesse público ou coletivo, né? Isso é muito importante frisar.
Daí que vem a uma manifestação da presidência, e aí a gente então cuidou de cada mediação com a sua característica muito peculiar, que são 3 temas muito diversos. Então, eu ia chegar nesse ponto, porque você que nos ouve agora em casa, para que você entenda um pouquinho mais como funciona esse tipo de mediação que é conduzida por um desembargador, né? E aí, de um lado, as partes interessadas e que estão reivindicando esse direito, de um outro, a parte que nesse caso aqui, nesses 3 casos aqui, é o governo do Estado e também o Ministério Público junto. Eu queria que o senhor explicasse para a gente a didática de uma mediação desse porte, de como as ocorridas aqui nessa semana. Bom, você primeiro precisa, em termos que são muito específicas, né, cada uma das situações. Eu acho que o primeiro passo é o diagnóstico. O proponente, os proponentes dispõem quais são as áreas de conflito, quais são os pontos de conflito. Então, vou dar um exemplo. Do transporte escolar, por exemplo, o primeiro ponto de conflito era se o tempo que ele não presta o serviço tem direito a receber. Não tem. Fica claro já, você dispõe. Não, você é prestador de serviço, você só recebe pelo serviço que fizer. Esse é um ponto, tá? Um outro ponto ainda, por exemplo, com relação ao transportador de serviço, qual a forma do contrato? Porque no caso específico o contrato tinha se encerrado com a cooperativa, que ia até janeiro, e aí depois esse pessoal ficou prestando serviço e não tinha como pagar. Então é a forma da contratação. E aí você tem que pagar, por exemplo, nesse caso do transportador de serviço, como termo de ajuste de conta. Se é um termo de ajuste de conta, a conta tem que estar absolutamente precisa e refletir o efetivo serviço prestado. Daí que, nesse caso, aí a gente fez uma comissão paritária das 2 partes, com a coordenação do Ministério Público para aferir conta. À medida que você afere conta e a conta se coisa, aí você vai para o outro ponto seguinte, que é a condição de pagamento do devedor. E aí já estabelecida a condição de pagamento do devedor. Como são vários meses nessa situação do caso do transportador escolar, que é fevereiro, março, abril, maio, junho e vai até julho, nós escolhemos um mês que atinge todo mundo, todos os transportadores, para focar em primeiro lugar, que foi o mês de abril, porque atinge todos os transportadores. Aferido conta, você paga abril. Esse pagamento já está sendo feito. Então, o transportador escolar está recebendo com um termo de ajuste de conta, fruto da mediação, o mês de abril, e ele está recebendo com depósito bancário. Então, tem transportador que não tem conta. Como é que faz? Tem que abrir conta. Porque cada conta, as 800 e poucas contas, são 800 e pouco termos de ajuste de contas. Então, a aferição da conta é fundamental para isso, Então, muito claro aí. Aferida a conta, tá, tudo bem. Então, faz o pagamento daquilo que está devendo e nós escolhemos abril. Prosseguindo na mediação do transporte escolar, nós fomos para outros meses agora. Superado abril, mesma sistemática. Que meses escolhemos agora? Fevereiro e março. Fevereiro e março escolhido, mesma situação. Audita a conta. As partes de comum acordo audita a conta, com a supervisão do Ministério Público. Agora na primeiro momento, o doutor Marcelo, agora o doutor Fabiano. Auditada a conta, vai novamente marcar a data para pagamento, que aí você marca uma outra agenda para definir a data do pagamento de fevereiro e março. Definindo fevereiro e março, restará pendente maio, que aí você prossegue na mediação para aferir conta maio. Quem prestou serviço em maio? Que valor tem direito a receber? Não há glosa nenhuma. O que é glosa? Você rejeitar a conta. Não há glosa nenhuma, nem qualquer irregularidade. Apurou, é o devido, aí faz o pagamento. É muito importante isso, porque, dada a situação de não formalização do contrato, a base do pagamento, o fundamento legal do pagamento é o 59 da 866. Então, tem que ser mediante termo de ajuste de conta e conta a conta. Não tem como ser diferente, até para que não haja dano ao erário público. Isso é muito importante. E o transportador ele recebe pelo serviço que ele efetivamente prestar. Tá? Então, esse pessoal que estava paralisado as atividades, suspenso as atividades, em razão da falta de condição
não tendo recebido pagamento, não tem como colocar combustível no carro, não tem como transportar e tal, ele já retoma as atividades, à medida que vai recebendo, retoma as atividades, já todo um prosseguimento de aferição de contas e pagamento. Não pode ser, por exemplo, você terminar, prestar o serviço no mês de maio, preciso que haja essa compreensão, não pode terminar o serviço de maio e receber, por exemplo, 10 de junho, não dá tempo. Porque a operação de aferição de contas leva tempo. Ela precisa vir das escolas, o transportador escolar ele presta serviço nas escolas, esse serviço é oferido e conferido pelo diretor da escola, que manda para a sede para fazer a aferição e o pagamento. Então, esse tempo não dá para ser feito em 10 dias, leva tempo. Por isso que ele vai receber, provavelmente, em até 40 dias de atraso do serviço prestado. Mas isso já está ajustado. Já está claro isso. Você deixa claro para o credor, o prestador do serviço e credor da dívida, qual é a condição que ele vai receber e como ele vai prestar conta do serviço que prestou. Como tomador do serviço, também tem que ter a sua equipe de aferição para poder. E depois o financeiro, como está isso orçado, está dentro do orçamento do Estado, inclusive da verba do Fundeb, ainda que se utilize verba do Estado complementarmente, você, então, já estabelece a condição de pagamento e aferição da conta. Então, veja que é uma característica muito peculiar dessa condição de prestador de serviço para a aferição da conta e depois o pagamento. E aí isso já está sendo pago. É muito legal, que já é um êxito, esse pessoal já começou a receber, e aí eu acredito que já vai normalizando aos poucos. Isso só do prestador de serviço. É uma situação peculiar a cada caso concreto. Nesse tipo de mediação, desembargador, o senhor como magistrado, como julgador, eu parti um pouquinho mais para o pessoal, sente que quem está ali já vem desarmado ou ainda vem muito armado? Vem muito armado. Vem muito armado. A mediação, o ideal é que as pessoas que estejam em conflito busquem a autocomposição. Elas sentam e conversam sobre o problema. Quando ela busca a mediação é porque elas não conseguem dialogar. Então elas vêm muito armadas. Por isso que o primeiro passo é o diagnóstico. Qual é o problema? Quais os pontos específicos do problema? Qual é a versão de cada um dos pontos em conflitos? E você medir, então, esclarecendo. Olha, qual é a mediação? O primeiro passo, por exemplo, desse do transporte escolar é a formatação do contrato, que é a 866, é o ente público, ele não pode fugir disso. Então, a partir que você definiu que não poderia prorrogar contratos emergenciais, não havia interesses das partes em conflito em prorrogar contratos, não poderia fazer o emergencial, à medida que a pessoa já estava prestando serviço, o único caminho aí do formato da contratação é o termo de ajuste de conta. A partir do 59, que a pessoa não pode prestar um serviço público e não receber por isso. Não pode o erário público se enriquecer indevidamente. Não pode dar causa a enriquecimento ilícito nesse sentido. Então, você definiu o formato, aí você vai convencer, nesse caso, as partes, olha, o limite é esse. O limite é esse, por isso você tem que aferir. O primeiro passo é aferir conta, porque é um termo de ajuste de conta. E como são 800 e poucas contas, tem que aferir cada uma, porque o erário não pode pagar o que não recebeu. E nem você tem que prestar serviço sem receber. Então, isso demora. Tá, é assim? Então bora. Então, bora aferir conta. Aferindo conta, você então vai aparando as arestas naturalmente, porque nem as duas partes, às vezes, não têm essa compreensão. Nem o prestador de serviço tinha a compreensão de que ele quer receber, ele prestou serviço, ele quer receber, mas ele não entende que tem todo um processo de pagamento por qualquer ente público, e isso tem que ser respeitado. Tá? E a partir que você vai aparando as arestas, o diálogo naturalmente existente na mediação vai construindo a solução. Então as partes chegam armadas. E aí o papel do mediador é ouvir. Ouvir e respeitar, inclusive, a mágoa das partes. Porque geralmente as partes, quando elas param de dialogar, é porque elas se magoaram. Que é uma coisa muito básica, muito humana. Quando você para de dialogar com o outro, é porque o outro lhe magoou. O outro lhe magoou porque não quer lhe ouvir, porque você não esclarece o que você quer saber, aí a mágoa. Então o primeiro passo é deixar extravasar as mágoas e aí conduzir para a solução. Nesses casos aqui do transporte escolar, e desses 3 casos, dessa semana aqui, dessas 3 mediações,
em algum deles, a parte que se sentiu prejudicada por não ter recebido, já havia acionado a justiça de entrar com algum processo? No caso do Renda para Viver Melhor, já viu, as partes sentaram para conversar, não conseguiram se entender, as partes procuraram o Ministério Público entrou com ação civil pública do Renda para Viver Melhor. Eu entendi que, como o processo foi mais ou menos paralelo às duas coisas, e entraram também com o pedido aqui da mediação. Como o juiz da segunda vara civil, por onde foi distribuída, não tinha ainda dado nenhum despacho, tá? Eu poderia, então, fazer a mediação do Renda para Viver Melhor, e eu fiz mediante, inclusive, comunicação ao autor da ação civil pública, o Ministério Público, esclarecendo que o procedimento absolutamente não há interferência no judicial. Qualquer que fosse, ou que venha a ser, na verdade já se mediou, né, essa decisão não limita ou restringe a competência do juízo na ação. Né? É ele que tem que analisar a competência jurisdicional, ela se sobrepõe à mediação. Ela pode até levar em consideração ou não, mas aí a competência jurisdicional é da conveniência do juízo. Tá? A mediação é extraprocessual, ela não é processual. Na conciliação, aí você tem a participação. Então, nesses três casos, o que está ajuizado é isso, mas sem qualquer decisão do juízo competente. Então, vamos lá no Renda para Viver Melhor. Qual era a situação que é muito interessante, que envolve, eu estou em dúvida agora se eram 13 mil ou 16 mil famílias. Eu vou dizer que é 13 mil, que é o número menor. Tá certo? Primeiro ponto do Renda para Viver Melhor. Qual é o fundamento legal? É uma lei estadual que dispunha que as pessoas tinham direito, mediante os critérios de avaliação prévia, a uma renda de meio salário mínimo por mês. Tá certo? Aí as pessoas se cadastraram e passaram a receber desde 2012. Desde 2012, recebendo meio salário mínimo. O estado do Amapá, esse é um ponto relevante. Então, mais de 13 mil famílias, né, passaram a receber essa renda. O estado do Amapá entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade para discutir o indexador desse meio salário mínimo. É que quando você diz que vai pagar meio salário mínimo por mês, a pessoa acredita que vai receber meio salário mínimo por mês, e você automaticamente está embutido nessa disposição o indexador do salário mínimo. Então, toda vez que houver reajuste do salário mínimo, vai reajustar o meu direito. Né? Só que tem uma vedação constitucional. O salário mínimo não pode servir para indexar absolutamente nada. Né? Uma vedação constitucional. O salário mínimo não pode, o indexador do salário mínimo não pode servir para indexar qualquer coisa. E havia na lei essa indexação, vinculação. Tá? Aí o estado do Amapá, no meu sentido corretamente, entrou com uma ADIM para excluir da indexação do benefício o indexador do salário mínimo. E obteve êxito. Aí, quando obtém êxito, qual é o valor que prevalece? O valor que prevalece é o original da lei. Por quê? Porque não teve nenhuma outra lei estadual dispondo que teria que ter reajuste o benefício. Porque só poderia ser proveniente de lei. Né? Então, o reajuste qual é? Em 2012, qual era o salário mínimo? 622 e tal. E aí a metade, 311. Então, qual é o valor? O valor é 311, por decisão correta do Supremo Tribunal Federal. Tá? E aí, mas ele vai reajustar só quando tiver uma lei dispondo sobre reajuste. Então, o primeiro ponto de maior conflito nessa mediação é esse, é esclarecer esse ponto. O valor. Não, o valor é 311. Todo mundo concordou, entendeu? Aí você conversa com as pessoas e, olha, explica a situação. Entendeu? Então, ponto legal. Segundo ponto. O Estado está excluindo alguns beneficiários. De quem é o poder concedente do benefício? É do Estado. Ele tem que ter critério para conceder. E, naturalmente, que ao avaliar esses critérios, ele pode e deve excluir quem não mais satisfaz os requisitos da lei. Né? Então, se o benefício ele não é eterno, ele é mediante essas condições. E se a pessoa beneficiada do benefício não mais preenche os requisitos da lei, ele tem que ser excluído, deve ser excluído, né? Para não fugir ao objetivo da lei da concessão do benefício.
Aí o Estado excluiu várias pessoas. Não pode excluir. Não, ao contrário. Deve excluir. Quem não está no requisito da lei tem que ser excluído. Tá certo? Esclareceu o ponto, esclareceu por quê. Então, segundo ponto superado. Aí depois vem, então, a situação do pagamento, né? Como é que vai pagar? Vai pagar, vai pagar. Aí você estabelece a condição do benefício, como o valor é muito alto do Renda para Viver Melhor, em torno mais ou menos de 5 milhões por mês, não tem como o Estado do Amapá, o mediador tem que ter a compreensão da possibilidade do pagamento do devedor. Não adianta estabelecer uma obrigação que o devedor não vai cumprir. Então, como é 5 milhões por mês, tinha como o Estado pagar imediatamente o retroativo. Então, o que é que você faz? Você atualiza o corrente logo. O que é o corrente? É o mês vigente. Então, dia 10 agora, as pessoas do Renda para Viver Melhor vão receber já o benefício referente a maio. Você atualizou o corrente. E o passado, de dezembro para trás, como é que fica? Eu acho que é dezembro. Como foram 3, eu me misturo um pouco. Mas o para trás, como é que fica? Bom, o para trás vamos parcelar. Como é que vai parcelar? Vamos parcelar. Eu propus, por exemplo, 20 vezes. A mediador propôs, nesse caso, 20 vezes. Por quê? É uma condição dentro do planejamento fiscal do Estado, que ele estabeleceu no planejamento orçamentário, 7 milhões para essa rubrica. Como é 5 milhões, né, ele teve uma redução, com a decisão do STF, ele teve uma redução de 2 milhões, você pode estabelecer mais 1 milhão por mês para pagar o débito existente. E o Estado propôs 15 vezes. A outra parte também aceitou. Eu acho que a gente vai fechar esse retroativo em 15 vezes. O devedor apresentou uma proposta melhor que a proposta do mediador. Ótimo. E o credor acha que é interessante, que vai aprovar. Então, veja bem, definiu o valor, vai superando os conflitos e estabeleceu a condição de pagamento. E aí você supera, então, até para esclarecer para as famílias que estão nos ouvindo, que recebem o Renda para Viver Melhor, que é em todo o estado, certamente lá no município de Tartarugalzinho, Calçene Oepoque, ou Calçoene, Porto Grande, que estão nos ouvindo, né, só para esclarecer por que isso, tá? Então, aí você vai receber o corrente agora, em 10 de junho, que é a proposição, e vai receber o retroativo a partir de uma data que o Estado se programou, que é julho. Vai receber, na verdade, 10 de agosto o retroativo. Tá? Então, recebe o corrente e o retroativo, aí você atualiza a conta. Tá? Essa do Renda para Viver Melhor. E aí, isso ouvindo cada um, né? Cada um ponto aqui ponto estamos, a ponto. Né? Então, já que estamos ponto a ponto, vamos agora para a mediação relacionada ao contrato, aos professores do contrato administrativo, né? Como foi como se deu aí esse processo aí, desembargador? Esse é um pouco mais delicado, vamos lá. Esse processo, houve uma mudança radical na forma de contratação do temporário mediante previsão legal do professor. Né? Que até eu acho que até 2014, se não me falha a memória, ou 2015, ele recebia de forma mensal. Então, ele era contratado por autorização legal da lei que autoriza o contrato emergencial, e é muito claro isso, não pode ser, a lei tem que autorizar o emergencial e pelo prazo X, tá certo? Ele contrata, então, a lei autorizava e o Estado contratava o professor e pagava por mês, mensal. Houve uma mudança na legislação que eu reputo muito positiva do Estado do Amapá, que propôs, em vez de fazer o contrato mensal, fazer o contrato por hora. Ele deixou de ser mensalista para ser horista. Então, o Estado passou a contratar por tantas horas. As horas necessárias para administrar a disciplina para a qual ele é contratado, mediante também, naturalmente, as horas que a gente chama de planejamento ou de atividades complementares. Tá certo? Então, esse é um ponto muito diferente que para alguns professores não estava claro. Não, eu contrato por hora. Mas o Estado é obrigado a me contratar 30 horas? Não, o Estado não é obrigado a contratar você no emergencial por 30 horas. Ele pode contratar as horas que for necessárias. E, naturalmente, nessas horas necessárias de aula, de hora em sala de aula, tem atividades complementares que ele vai te pagar. Tá certo? Então, não é mensal, é hora. E quem vai aferir essa hora e essa necessidade é o diretor da escola. Ele vai te contratar até 30 horas, mas pode usar menos do que se é a hora e vai pagar a hora que você prestar. É por hora. Tá?
Mas aí vou ganhar menos que o salário mínimo, porque tem professor que estava ganhando, oferindo o valor menos do que o valor do salário mínimo de 800, eu acho que é 800 e pouco o salário mínimo. Me desculpe, até fugiu agora o dado. Mas eu vou receber... Não, você só recebe menos que o salário mínimo se você receber menos que o valor hora do salário mínimo. No caso do professor, se o valor hora é R$17, qual é o valor do salário mínimo? Acho que é R$3 ou R$4. Então você não está recebendo menos que o salário mínimo. Essa forma de aferição é outra. Tá? Isso é porque houve uma mudança aí de coisa. Então, definido isso, como é que faz o pagamento? Primeiro, o diretor tem que oferir tantas horas você prestou, tantas complementares, que é o diretor, que é o fiscal do contrato aí, né? Que é um contrato individual também, com quase 2.000, agora mais de 1.000 pessoas, quase 2.000 pessoas. Ele ofere o serviço das horas complementares, manda para a sede para fazer o pagamento. Isso dá para fazer em 10 dias? Não dá. Então, a condição do pagamento desse serviço aí leva tempo, e aí a gente estabeleceu o prazo máximo de 40 dias. 30 dias para você aferir e os 10 dias seguintes, a cada dia 10, fazer o pagamento. Então, o ponto mais relevante da mediação com os professores foi exatamente esse ponto, tá certo? Da compreensão do que é o hora, do que é o mensal. A partir dessa compreensão, tem um outro problema. Qual é? Né, que até agora a gente não solucionou, porque a justificativa que o Estado apresentou a mim não convenceu. Se o valor hora do professor é R$17, se há um contrato médio, tendo por base o contrato do professor classe C1, que dá, eu não lembro agora os valores, R$3.000 e poucos, dividindo tudo, não bate a conta. Não dá. Então, como é que o Estado está aferindo, chegou a um valor hora trabalho de R$17, mediante esse salário base de professor, classe 1, porque todos têm graduação, né? Então, por isso que essa classificação C1, o base. Como é que ele chega? Ele não consegue demonstrar, porque entra aí um outro pedido da mediação, que era o repouso semanal remunerado. Porque se o trabalhador recebe por hora, tem que ter algum plus para compensar o final de semana dele, porque o final de semana é remunerado. Você trabalha como mensalista, ele já está remunerado porque está dentro do salário, mas o horista não. E todo e qualquer trabalhador, por disposição constitucional, tem direito ao final de semana remunerado. Então, essa diferença aí que a gente não conseguiu compor, mas montamos uma comissão para fazer isso, né? Para encontrar uma justificativa para esse número, ou se não encontrar, aí vai ter que estabelecer outro valor, hora trabalho e o repouso semanal remunerado. Estabelecido isso, estabelecer a mesma condição de pagamento, né? Então, dia 10 agora já começa a receber e aí vai atualizar o pagamento de acordo com a situação. Então, foram essas mediações. Então, qual o papel do meu mediador? Para fazer uma boa mediação, o que é preciso? Preciso ter conhecimento da causa em conflito com a sua mais ampla percepção. Daí o diagnóstico inicial, né? Daí o diagnóstico inicial. Depois você precisa compreender e saber ouvir. Eu acho fundamental para o mediador ele se colocar no papel de cada parte. Se eu não me coloco no papel daquela pessoa, daquela senhora, daquele senhor que depende para comprar o leite do filho, do renda para viver melhor, ou de alguma coisa, eu não vou compreender a situação. Eu também tenho que me colocar no papel do professor que está dando aula e não está recebendo, ou do transportador escolar que não tinha mais condições de transportar porque não tinha dinheiro para pagar o combustível. E se eu também não me coloco na situação como mediador, e o mediador deve fazê-lo na situação do Estado que tem que pagar tudo isso, e são milhares de pessoas, você não consegue buscar ou propor a mediação para o problema. E o mediador, outra coisa, ele propõe soluções, né? As partes decidem se aceita ou não. Diferente de nossa como julgador, que a gente decide. Não, o mediador propõe e as partes aceitam ou não, né? Então, para fazer uma boa mediação, se colocar no papel de cada um, ter conhecimento da causa, diagnóstico completo e saber propor dentro da condição e situação do conflito e da possibilidade envolvendo dívida, a necessidade e possibilidade. Muito bem, desembargador Carlos Torque, depois dessa aula de mediação aqui, chegamos a 30 minutos de entrevista, mas eu ainda quero deixar um espaço aqui para que o senhor faça uma breve avaliação do segundo Fórum de Boas Práticas, né, o Fórum Permanente de Boas Práticas na Administração Pública, que ocorreu agora durante 2 dias
no TRE, com uma grande participação aí em várias instituições, de acadêmicos. Foram 2 dias de intensos debates. E aí eu queria que o senhor fizesse uma avaliação para a gente aí desse segundo fórum. Eu achei muito legal, muito divertido. É uma articulação, eu acho que a gente está dando passos. O objetivo do Fórum Permanente é buscar a eficiência no serviço público do Estado do Amapá, seja a nível municipal, estadual ou federal. E ele congrega, hoje ele está congregando em torno de 14 entidades, que vai desde o Exército, Tribunal de Contas da União, Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas, a Universidade Federal, a Ministérios Públicos Estadual e Federal. Então a gente envolve diversas instituições e agora até a Assembleia Legislativa do Estado. O objetivo é esse, buscar eficiência no serviço público. A temática tratada no último fórum foi de gestão de pessoas. E dentro da gestão de pessoas, isso é muito interessante porque ela absorve toda e qualquer atividade do Estado hoje, como gerir pessoas. Hoje a grande temática para nós, e são conflitos que você, inclusive, desses que a gente tratou agora. Por que precisa do contrato emergencial de professor? Será que a gestão de pessoas do quadro docente do Estado está sendo bem usada, bem aplicada, bem distribuída, bem paga? Isso é gestão de pessoas, né? Por que o emergencial? Então, tudo hoje gira em torno de como usar o que a gente chama na linguagem de gestão de força de trabalho. Então, essa era a grande temática e tivemos palestras fantásticas. A Tayane, do Tribunal Superior Eleitoral, arrasou. Foi um negócio fantástico a palestra dela, essa visão muito legal, né? Nós tivemos um fórum só de apresentação de boas práticas, que o MPA apresentou um programa de controle de custos que envolve controle de força de trabalho também, que é muito interessante. Então foi um fórum absolutamente muito positivo, a gente avança assim, eu acho que deu grandes passos e isso certamente dará bons frutos, né? E fruto desse fórum também a gente já está discutindo em parceria com a Universidade Federal, o TRE e o Tribunal de Justiça, fechamos ontem com a Pini, né, a nossa presidente aqui, de fazer um mestrado em gestão pública, que é um passo mais técnico, mais avançado ainda nessa preocupação. Que boa notícia. Nessa preocupação, uma notícia quentíssima essa. Né? Claro que vai ter seleção em todos os locais para... Eu vou concorrer, a Sônia também que está aqui. Né? Então, e isso já é um resultado positivo. Mas outros resultados positivos muito interessantes. Eu adorei um painel que a Berna me proibiu, ouvinte, vocês me autorizam a dizer um negócio aqui. A Berna me proibiu de usar o termo, o Elton também, nosso assessor de imprensa. Tinha um painel que ele ia ser maravilhoso, eu ia dar uma grande cagada, né? Que era o painel do debate polêmico. Põe o pi aí, Celso, põe o pi na palavra. Que era o debate, era um fórum, uma mesa redonda sobre contrato emergencial com participação de todas as esferas. Foi muito legal. Acho que deu uma coisa grandiosa, não deu aquilo não, nem fedeu. Foi o seguinte... Como você colocar numa mesa redonda para discutir um único tema, o gestor, quem contrata, né, quem faz a licitação. Então, 2 presidentes de CPL, o do Tribunal de Justiça, o Glaucio, que é fera, e o capitão Aurélio do Exército, que também é muito fera. 2 fantásticos presidentes de CPL com uma visão bem holística da questão. Você colocar o controle internos para discutir a temática. Aí teve controle interno, o Bastos, lá do TRE, e um controle interno também, controle externo também do Tribunal de Contas. Você fazer o controle, então, numa mesa, colocar Ministério Público Estadual, que faz o controle, fiscalização e aplicação da lei e eventual incidência penal sobre o tema. Você colocar eu como magistrado, como mediador. Né? E aí foi muito legal. Esse painel foi muito, muito interessante. Eu acho que a gente vai repetir em outras oportunidades, naturalmente, com outros temas, para ter toda a visão. Gestão, controle interno, controle externo, fiscalização e julgamento, né? De uma mesma situação fática dentro da gestão pública. Tivemos também a premiação, belos trabalhos do concurso de artigos, né? A moça lá que ganhou o primeiro lugar, fantástica, aqui da Unifap, foi um concurso nacional e foi ela que ganhou, né? Então nós temos, eu acho que os 2 primeiros lugares são daqui do Amapá, tá? É muito legal. E tivemos outras experiências que eu acho que foi muito legal, muito bom. E a gente, naturalmente, ele deve acontecer já no segundo semestre, e a gente está avançando muito nisso.
Muito bem, desembargador, ainda temos muito assunto. Tem uma outra pela coisa frente, muito mas interessante também, só tempo já chegando aí. Tem o Sistema de Controle Interno do Estado do Amapá, que é um projeto de lei que o Corregedor-Geral apresentou e que a Assembleia certamente vai aprovar. Eu já quero lhe convidar para o senhor voltar sexta-feira aqui para fazermos também um programa ao vivo pela Rádio Difusora. Já fica o convite, quero agradecer a sua presença aqui. E obrigado, sempre Berna. Obrigado, ouvinte. Tudo de bom. Desculpa a prolixidade. Foi ótimo, desembargador. A gente vai rapidinho para o intervalo, Celso. 30 segundos, só toma água e a gente volta já, que hoje o programa está recheado de convidados aqui. Programa Conciliando as Diferenças. Todas as quartas-feiras, das 17 às 18 horas. Na Rádio Universitária 96,9 FM. Segundo dados da Organização Internacional do Trabalho, ocorrem no Brasil, por ano, cerca de 100 mil casos de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, mas menos de 20% desses casos chegam ao conhecimento das pessoas encarregadas de tomar providências. Pode ser dentro ou fora da família. Acontece quando o corpo de uma criança ou adolescente é usado para a satisfação sexual de um adulto, com ou sem o uso da violência física. Desnudar, tocar, acariciar as partes íntimas, levar a criança a assistir ou participar de práticas sexuais de qualquer natureza também constituem características desse tipo de crime. Os casos de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes podem ser denunciados por telefone. Basta discar o número 100 ou para o número 0800 285 1777. Não precisa se identificar. Uma campanha da Justiça do Amapá. Na era da tecnologia, é impossível não estar conectado às redes sociais. A Justiça do Amapá sabe bem da importância desse novo canal de comunicação. E por isso, o Poder Judiciário dispõe de portal de notícias, página institucional no Facebook, conta no Twitter, perfil no Instagram, canal de notícias no YouTube, conta no Flickr e o WhatsApp. Fique por dentro das notícias da Justiça do Amapá. Acesse, siga, curta e compartilhe. Oficializado pela Lei Complementar número 78, de 28 de dezembro de 2012, o Juizado Especial da Unifap, instalado no campus da Universidade Federal do Amapá, Bloco A, desde 25 de junho de 1999, é o juizado mais antigo da Justiça do Amapá. Atualmente, tem em trâmite uma média de 1.100 processos, com demanda especialmente vinda pelo moderno sistema virtual, pendências contra bancos, telefonia e relações entre particulares são os que mais chegam à unidade. Você, morador dos bairros Beirol, Comunidade Clodoaldo, Murici, Distrito da Fazendinha, margem esquerda do Igarapé da Fortaleza, Jardim das Oliveiras, Jardim Marco Zero, Pedrinhas, Polo Hortifruti Grangeiro, Povoado Igarapé da Fortaleza, Universidade, Zerão e demais localidades compreendidas às margens da rodovia JK, conheça esse importante instrumento do Judiciário Amapaense. O horário de funcionamento é de 7h30 a 1h30. Estamos apresentando o programa Conciliando as Diferenças. Estamos apresentando o programa Conciliando as Diferenças. Muito bem, já de volta com o seu programa Conciliando as Diferenças, de todas as quartas-feiras, sempre de 17 às 18 horas, pela sua rádio universitária 96,9. Vamos até às 18 horas com mais informações para vocês. E hoje, estúdio recheado aqui de convidados, mas claro, vou dar o meu boa tarde aqui. Bom dia, gente, bom dia, que eu confundo com o programa de sexta-feira, né, Celso? Hoje é quarta-feira, 8 de junho, é boa tarde. Sônia Ribeiro, querida Sônia, boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes aí da nossa Rádio 96.9. Mais uma vez aqui no programa Conciliando as Diferenças e com temas relacionados à prática dos métodos autocompositivos. E hoje com o estúdio florido aqui, quero dar o meu boa tarde à professora Regina Ribeiro, da Faculdade Fama,
professora da disciplina de Conciliação, Mediação e Arbitragem. Boa tarde, seja muito bem-vinda. Boa tarde a todos os presentes, aos ouvintes que nos brindam com a sua companhia. Muito bem, também uma boa tarde ao Josué Marques e ao Marcondes Matos, que são acadêmicos do curso de Direito da Faculdade Fama. Boa tarde, sejam bem-vindos. Boa tarde, é uma honra estar aqui presente, né, para trazer um pouco desse conhecimento, também socializar um pouquinho do que nós aprendemos durante a nossa passagem pela faculdade e dizer que é uma honra mesmo contribuir de alguma forma para a sociedade. O Josué eu já conheço, José, desde a época do Jornal do Dia. Olha, José, tu começaste pela comunicação, veste parar no direito. Boa tarde, Marcondes, seja muito bem-vindo. Boa tarde, muito obrigado também. É um prazer, né, estar aqui, compartilhar nosso aprendizado, né, juntamente com os professores, a todos os ouvintes, a classe acadêmica, a classe jurídica, né, que são estudantes eternos, né, nessa nossa vida acadêmica. Então, é um prazer. Muito bem. Sônia, foi aí uma atividade realizada pelos acadêmicos que fez parte de um seminário. Eu queria que você já começasse aí a conduzir essa entrevista, porque você está lá no corpo a corpo, presente, e mais do que ninguém sabe da grande iniciativa dessa turma, desses alunos, da busca por esse novo conhecimento que é a conciliação, a mediação, né, essa técnica aí que veio agora para mudar muitos paradigmas. É verdade, Bernadette. O Conselho Nacional de Justiça, em parceria com o Ministério da Educação, conseguiu, através de uma ingerência, instituir dentro das universidades e das faculdades particulares a disciplina Conciliação, Mediação e Arbitragem para tratar sobre essa nova política de tratamento de conflitos para o judiciário e também para toda a comunidade, porque tem a mediação e a conciliação extrajudicial. E foi com esse propósito que nós elaboramos uma ementa para a faculdade e a professora Regina, que está aqui conosco no estúdio, também vai falar um pouco mais a respeito disso. E dentro da proposta da ementa era a culminância com o seminário de comunicação científica, em que os acadêmicos produziriam artigos científicos numa modalidade mais simples para fazer a publicação no evento que culminou na Faculdade de Fama, com a presença, inclusive, da juíza Joenilda Lenze, que é a coordenadora da Central de Conciliação, e também da doutora Eliane Albuquerque, porque também envolvia artigos falando sobre relação de consumo. Então, foi uma prática muito boa, os alunos recepcionaram muito bem a proposta curricular que foi apresentada e o bom foi ver a produção. A produção científica é a melhor das maravilhas da instituição de ensino superior. E quando o aluno se propõe a fazer isso encaminhado pelo professor, porque o papel do professor é mais esse, de encaminhamento, de incentivo e de condução de uma proposta metodológica para que ele consiga construir uma produção científica. E foi isso que nós vimos nesse seminário que aconteceu na última sexta-feira na faculdade e no sábado, porque ele foi um seminário de sexta e sábado, porque lá tem aula também no sábado, e foram artigos muito bons. Então, nós vimos artigos que trouxeram discussões a respeito da aplicação da mediação e da conciliação na questão eleitoral, que é uma inovação. Falamos de prática restaurativa, falamos de mediação, de negociação e principalmente do papel do advogado, do futuro advogado, com esses novos métodos alternativos. Então, eu queria perguntar aqui para a professora Regina, que está aqui conosco no estúdio, dentro do papel do docente, da docência do ensino de mediação e arbitragem, qual foi a visão que ela teve, qual é a avaliação que ela faz da atividade desenvolvida pelos alunos e direcionada pela professora? A proposta curricular da faculdade, ela contempla tanto os aspectos que nós chamamos que são os aspectos mais teóricos, quanto os aspectos práticos. Aliás, todo o currículo ele tem que ser permeado por aspectos práticos. E o planejamento do professor, ele contempla essa relação entre teoria e prática. E numa parceria com a Central de Conciliação, os alunos participaram de audiências e, a partir dessa participação, já fizeram a relação com os conteúdos curriculares obtidos na sala de aula e, pela proposta do planejamento, foi organizado este seminário de comunicação científica que, dentro de uma faculdade, de uma universidade, digamos que é o ponto principal no qual se faz a comunicação para a sociedade em geral, de toda a produção, de toda a pesquisa que é realizada lá na instituição. E os alunos recepcionaram, como disse a professora Sônia, muito bem,
e participaram com afinco desta atividade, não só da produção dos artigos, quanto da própria preparação do evento. Então, foram muito felizes na organização, que a organização foi toda deles. Eles fizeram todo o planejamento, colocaram em prática, apresentaram os artigos. O nosso papel foi de condução, de direcionamento para os artigos, mas a produção foi totalmente deles e nós ficamos muito felizes com o resultado. Muito bem, agora é importante a gente ouvir os acadêmicos, né, para os quais a atividade foi planejada. Então, na visão de você, tanto do Josué quanto do Marcondes, o que foi que proporcionou na vida de vocês, tanto acadêmica quanto a própria vida pessoal, a vivência, a experiência que vocês tiveram com os métodos alternativos de resolução de conflitos como uma disciplina dentro da grade curricular que vocês estão que passaram agora nesse semestre? Os métodos alternativos de solução de conflitos, na verdade, eles não são algo novo. Eles já têm... Na história da humanidade, a gente já vê esses métodos alternativos de conflitos. Primeiramente, o homem, ele tentando resolver seus conflitos por meio da violência, do duelo, por meio da vingança. E, historicamente, quando isso vem no período histórico da humanidade, vão surgindo outros meios. O homem começa a observar que é preciso ele criar outros meios para resolver seus conflitos que não seja a violência, que não seja a vingança ou o duelo, entre outras formas de agressão. E hoje nós chegamos no Brasil já com as novas leis, o novo CPC, né, impondo a questão da conciliação, da mediação, no sentido de que a justiça ela possa resguardar isso e a sociedade ela possa vir numa cultura de uma pacificação social. O importante disso tudo que foi trabalhado, nós tivemos o teórico, tivemos o prático. Isso se dá ciência. Mas o mais importante de tudo é que provocou em nós, futuros operadores do direito, acadêmicos, o sentimento, a noção e o desejo de também propagar isso para a sociedade, de mostrar aos nossos futuros clientes que é possível você resolver um litígio, que é possível você resolver uma pendência, uma lide, de forma pacífica, através do diálogo, respeito mútuo. E o mais importante de tudo é que não vai ter uma sentença impositiva. É que as partes vão construir juntas o entendimento e que de lá elas vão sair o quê? Felizes, no sentido porque nenhuma perdeu e nem outra ganhou. Elas chegaram a um consenso, elas criaram a sua estratégia e elas criaram a forma de resolver o seu problema. E isso é muito importante, não só dentro da justiça, mas para a sociedade, porque a gente começa a trazer isso para a família, as pessoas começam a trazer para dentro das nossas casas e mostrar que é possível sim ter uma cultura de pacificação social. Então a disciplina ela foi de extrema importância, é uma pena que ela só foi 30 horas, deveria se rever isso no currículo das universidades e faculdades, que essa disciplina ela traz algo de humanização. E tudo que vem humanizar as pessoas, tudo que vem colaborar para a pacificação social, para o respeito, ela deve ser algo constante, direto e com uma carga horária bem mais extensa, penso eu. O Marcondes, essa experiência de vocês aí com esses métodos alternativos na disciplina conciliação, mediação e arbitragem também provoca uma certa mudança de comportamento, como muito bem o José colocou aqui, na vida pessoal, familiar. Agora a gente também já visualiza uma mudança de comportamento lá na frente, quando vocês se tornarem aí advogados. Essa experiência da sala de aula, você acredita que ela vai ser levada para a carreira profissional de vocês, para a vida futura aí de advogado? Isso com certeza. Temos prova disso, que com a chegada do novo Código de Processo Civil, já se prevê lá o pedido da conciliação antes, né? Já no começo, já um dos pedidos na petição inicial como pré-processual. Então, nós tivemos um fato louvável na sala, um aluno pedindo desculpas para o professor, né, professora Sônia? Depois dele ter participado de todo o estudo, de todo o aprendizado de conciliação e mediação, ele se viu dentro dessas características, não é? Então, houve isso dentro da sala. A juíza que foi nos dar a palestra ficou, sabe, hiper contente com a atitude do aluno, né, da professora muito mais, né, em ter acontecido isso dentro da sala. Nós levamos isso para o nosso trabalho. Eu, particularmente, tive o prazer de participar do curso de conciliação nas relações de consumo pelo PROCON,
estar trabalhando no PROCON. Então, para mim, está sendo louvável na vida acadêmica, na vida profissional, com os colegas. Nós conseguimos hoje, a união faz a força, né, Josué? Nós nos unimos para proporcionar esse curso, esse treinamento que houve na FAMA, na faculdade. Então, hoje, esse método veio para ficar. Eu também sou de acordo com que essa hora seja maior, seja bem para a gente acadêmico aproveitar bastante, né? Então, na nossa vida também familiar, estamos vendo que isso também vai para todas as áreas. Área do trânsito, área da polícia, área da educação. Então, estamos acompanhando que as relações, as mediações e conciliações estão em todas as áreas hoje. Não só na justiça, mas na educação, família e no trabalho. Olha, Bernadette, é interessante, né? Não é o orgulho da professora aqui. Muito bacana. A gente observa que eles realmente abstraíram o conteúdo. É uma disciplina realmente pertinente a sua observação, Josué, porque realmente 30 horas, e na verdade, Bernadette, não são 30 de conteúdo. Porque você tem prova, tem avaliações parciais. Então, na verdade, fica em torno de 20 a 21 horas de conteúdo e o restante tem que ter a parte prática que fica um pouco comprometida. Então, o Tribunal de Justiça, na parceria que tem com as faculdades particulares, proporciona vagas para os alunos nos cursos que nós ministramos. Então, essa é a melhor parte assim, de ver. E, realmente, o fato que ele narrou, houve um problema no semestre passado, comigo e com um aluno. Na verdade, foi uma incompreensão por parte dele, em razão da nota que ele havia tirado. E isso gerava nele um problema muito maior. Porque o perdão, Bernadette, ele não faz bem para quem vai receber. Ele faz bem para quem pede o perdão. Porque a pessoa ela tem um problema de vivência dela que ela não consegue conviver com aquele problema que está aí. E para mim era tranquilo, porque eu agia como professora. Mas, no momento, antes dele começar a exposição, ele disse uma frase muito bonita que me marcou. Ele disse assim, antes de eu começar a falar do tema que eu trabalhei, que foi mediação, eu não poderia ser hipócrita em falar de mediação sem pedir perdão para alguém que eu sei que eu fiz tanto mal e que estava me fazendo mal, e foi muito bonito o momento, a gente se abraçou lá. E, assim, de minha parte, nunca teve nenhuma questão de mágoa com ele, mas na dele tinha. Então, isso estava fazendo mal para ele. Ele precisava ser perdoado. Ele precisava pedir esse perdão, e que bom que eu estava lá, a convite da professora Regina, representando também o NUPEMEC e também como professora da instituição, e foi muito bonito. Então, isso mostra, Bernadette, a força que tem o método alternativo. Ele verdadeiramente resolve os conflitos e não resolve o seu processo. E hoje nós precisamos resolver os conflitos, melhorar as relações das pessoas. E isso é que faz... e daí, desse seminário, vai ser retirada uma comissão. E essa comissão vai compilar os artigos que foram produzidos pelas diversas turmas, e a gente vem trazer para a presidente do tribunal os artigos todos corrigidos, todos compilados, para que o tribunal possa recepcionar esses artigos e deixar na biblioteca à disposição para pesquisa, para quem quiser fazer pesquisa em relação a gente tem pouca literatura no Amapá a respeito dos métodos alternativos, e a ideia é que a gente possa compilar esses artigos e produzir uma revista científica, já ia até colocando pouquinho mais adiante, só ia isso. dizer isso, fazer um lançamento. Fazer um lançamento, artigos, isso, claro, que demanda um tempo, já conversei com os alunos, eles querem fazer isso, é do interesse deles, e essa comissão que vai ser montada com cada aluno das turmas que foram ministrados no seminário, eles vão trabalhar, fazer um trabalho árduo de compilação para poder a gente conseguir alcançar essa pacificação através da produção científica, que também é um outro caminho, que o tribunal também investe nisso, é um investimento do tribunal à produção científica. A ideia é que a gente possa colocar alguns desses artigos para serem apresentados na Semana Nacional de Conciliação, para que os alunos possam vir da academia e mostrar para a população o que está sendo produzido em sala de aula. Então, a professora Regina também, penso que ficou muito orgulhosa de ver o aprendizado e como é que vendo seus alunos dizerem dessa forma, se expressarem com tanta propriedade, se apropriaram desse conteúdo, o que a senhora tem de avaliação final para que possa dizer para esses meninos o que verdadeiramente eles aprenderam? Realmente eu fico muito feliz, já expressei isso, não é, no final do seminário, sobre essa vontade que eles tiveram de pesquisar, de colocar em prática, de ir a fundo, porque no início a disciplina não parecia ser tão interessante. Mas na turma também que eu ministro aula, também vimos essa questão da melhoria das relações, porque
eram muito estremecidas, melhoraram. Vimos os alunos, inclusive o Marcondes aqui presente, exercitando a mediação, exercitando a conciliação. Então, eu fico muito feliz, porque a disciplina ela não foi só teoria. Ela verdadeiramente entrou na vida dos nossos acadêmicos. Provocou uma mudança de comportamento. Isso é o mais interessante, que, aliás, eu digo para eles que o fim maior dos meios alternativos é a pacificação. Né? Existe uma corrente que diz que é para desafogar os processos públicos, mas o que eu vejo de mais interessante é a pacificação. Então, eu fiquei muito feliz e fico feliz de hoje estar externando para a sociedade a produção deles e também as práticas desses meios, inclusive ressaltando o trabalho que o tribunal vem realizando, parceria com as universidades, para que eles tenham realmente essa experiência lá na prática, lá na sala de audiência, e que isso traz resultados para a aprendizagem deles e para a ação deles como futuros operadores do direito, levando essa mensagem de conciliação, mediação, negociação como os meios mais eficazes para se resolver as lides. Muito bem, olha, o tempo se esgota, mas o assunto não se esgota, então já vou deixar o convite aqui para a professora Regina, para o Josué, para o Marcondes, para a Sônia. Para sexta-feira, a gente vinha aqui fazer uma rodada, um debatezinho, falar mais do seminário, dos artigos, no programa da Rádio Difusora, todas as sextas, 11 da manhã. Já fica o convite para vocês. Quero agradecer a professora Regina, muito obrigada pela sua presença aqui. Obrigada a todos os presentes que estão prestigiando e a todos os ouvintes que podem receber essas notícias do nosso trabalho científico na faculdade. Obrigada, Marcondes. Eu que agradeço a oportunidade, agradecer as duas professoras aqui que foram um marco para a gente na nossa vida profissional, agradecer aos ouvintes, aos colegas. Obrigada também ao Josué. Obrigado a todos os ouvintes e obrigado aqui ao Tribunal de Justiça que nos oportunizou estar aqui, e as duas eméritas professoras que tanto se dedicaram e se dedicam para o conhecimento, lembrando que conhecimento nunca é demais. Obrigada, José. Sônia, querida, obrigada mais uma vez. Eu que agradeço mais uma vez os nossos ouvintes, e hoje foi recheado de conhecimento. Esse é o propósito do programa Conciliando a Diferença. Fique ligado, você que gosta do tema, tem mais coisa aí pela frente. O programa, além disso, ele proporciona conhecimento. Esse também é um foco. Obrigada a todos os ouvintes. Muito bem, para você de casa, obrigada pela audiência e companhia. A gente se encontra na quarta que vem. Fica com Deus, beijo no coração. Tchau. Acabamos de apresentar o programa Conciliando as Diferenças. Até o próximo encontro.